Então, meus amados, 15 meses pregando o Evangelho de Marcos. Hoje, meus amados, eu queria convidar os irmãos para ficar de pé, onde nós vamos estar fazendo a última leitura. E às vezes os irmãos podem estar questionando, mas peraí, pastor, mas acho que está faltando alguns versículos aí para encerrar. Como assim o senhor vai encerrar do capítulo 16 até o verso 18? Por que o senhor está fazendo isso? Isso a gente já vai responder também, amém? Meus amados, vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, neste momento nós pedimos que o Senhor venha usar da Sua instrumentalidade, que o Senhor venha entrar em nossos corações, prescrutar, Senhor Jesus, as nossas intenções e, acima de tudo, dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça do Teu Evangelho, da Tua verdade, e que essas verdades sejam significativas, Senhor Jesus, para a nossa vida. Que o Senhor venha iluminar, Senhor Jesus, e usar da Sua instrumentalidade para com Teu Filho nesta noite. Que sejam as Tuas palavras ditas e não as minhas, Pai. Guia-nos, Senhor. Prepara o coração, Senhor Jesus, daqueles que vão ouvir, daqueles que de alguma forma ouvirão posteriormente nas gravações desse vídeo, Pai. Mas que o Senhor seja o nosso testemunho vivo e eficaz, que a Tua palavra não volta vazia. Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1 até o verso 8. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Amém? Podeis assentar. Ficou faltando aí uma vírgula aí, não ficou? Ficou, né? Meus amados, nesta noite nós estamos aqui diante dos últimos versículos do capítulo 16, e esse momento exclusivo aqui das Escrituras aponta para o momento culminante da fé cristã. É aqui, irmãos, que tudo começa. Aonde todos acharam que era o fim, foi exatamente onde tudo começou. Aqui começa a novidade que vai mudar o mundo como nós o conhecemos. E quando isso aqui foi anunciado, há aproximadamente 2000 anos atrás, era para um grupo pequeno de pessoas assustadas, que eram compostas de escravos, de trabalhadores rurais, de pessoas que nem sequer tinham nomes. Elas eram insignificantes numa sociedade que oprimia esse povo, perseguia esse povo, subjugava esse povo e tirava o direito desse povo.
Cristo parecia ser a esperança de todos eles, mas algo trágico aconteceu. Ele morreu, e as esperanças morreram juntamente com todo esse povo. Como que é engraçado o Evangelho, porque aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás parece que é exatamente aquilo que acontece com cada um de nós hoje. Às vezes nós experimentamos uma experiência com Cristo, parecendo redundante, mas nós temos uma experiência com Cristo, e aquilo parece tão bonito, um Cristo que multiplica o nosso pão, às vezes nosso pão é pouco, e às vezes a gente não tem esperança, e Cristo literalmente nos cede a graça de abençoar e multiplicar os pães. Às vezes nós estamos enfermos, e que numa fé que ainda é muito imatura, uma fé que ainda é muito natural, nós cremos em Cristo, e de alguma forma parece que mesmo assim Cristo nos concede um milagre, e nós começamos a ter grandes experiências com Cristo, e Cristo começa a ser o quê? Ser o extrato da experiência das nossas vidas. Tudo que conhecemos de Cristo parece que é uma experiência pessoal. Essa é a nossa vida quando nós iniciamos o Evangelho. Parece que nós sentimos mais Cristo, sentimos mesmo, nas emoções, na pele. De alguma forma parece que nós somos beneficiados por Cristo, até que chega um momento em que todas essas coisas acabam. E aquela experiência com Cristo, ela se resume aquilo que Cristo fala: vocês estão me buscando por causa de quê? Por causa de pão? Não é assim que funciona. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eu não estou aqui para multiplicar pão para vocês. Eu não estou aqui para ficar fazendo milagre para vocês. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu não sou o seu servo, eu sou o Senhor. E quando esse momento acontece, Cristo morre em nossos corações. Aquele Cristo que nós conhecemos através das experiências simplesmente se cala diante de nós, e a gente não tem mais o que fazer. E aparentemente a gente ora, ora, ora e ora, e Jesus não responde, não responde, não responde e não responde. E as nossas esperanças são mortas, assim como as nossas experiências espirituais também morrem juntamente com Ele. E o que acontece? É assim que a nossa fé morre, uma pedra gigantesca é colocada para selar todas as nossas esperanças em algum sepulcro por aí. Então, por que eu estou te convidando os irmãos a terem esse tipo de experiência? Parece que há dois períodos do cristianismo dentro do cristianismo. É o período em que de alguma forma convivemos com Cristo diariamente, e Ele se faz presente fisicamente perto de nós, e nós somos quase que super-heróis, super poderosos espiritualmente, cheios de experiências para contar, cheios de testemunhos mirabolantes para contar. E chega uma outra fase da nossa vida, parece que Cristo não nos ouve mais, e a nossa fé despenca, e a gente fala: uai, o que aconteceu? Já sei, não estou orando do jeito que eu orava antes, não estou lendo as escrituras do jeito que eu lia antes. Então parece que algumas coisas começam a ficar confusas, e as pessoas se perguntam: mas espera aí, logo agora que eu firmei na fé, logo agora que eu estou conhecendo Cristo, parece que eu não tenho mais nenhuma daquelas experiências mais com Cristo. Que algo estranho, o que está acontecendo? E você começa a buscar em si mesmo o motivo pelo qual parece que a fé foi sepultada e parece que acabou. Olha para si mesmo, parece que o coração está vazio, a pele não arrepia mais, dar um glória a Deus parece não fazer mais muito sentido, ter horas de oração parece não fazer sentido, ter orações contínuas das Escrituras
e ter os seus momentos de adoração, momentos de doxologia com Deus em particular, parece que eu estou falando com vento, os céus se tornam de bronze e parece que nada de nada, e a gente parece que está aqui sozinho. Isso é muito interessante, que isso realmente narra o período da fé dos apóstolos. Enquanto eles estavam com Cristo e via todos esses milagres, a fé deles podia ser burra, que não fazia muita diferença, porque Cristo as corrigia. Mas e agora? Cristo morreu, o que fazer com isso? O que fazer com isso? E agora todas as nossas esperanças estão em um sepulcro. Porque parece que tudo desvaneceu. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Eu queria fazer uma narrativa agora de uma história que eu ouvi há muito tempo, mas eu queria que os irmãos contemplassem essa história comigo. Tinha uma mulher que teve muitas experiências com Deus, tá? Isso não é uma história real, tá? É só uma alegoria para que nós possamos entender aquilo que vai ser dito hoje. Essa mulher tinha muitas experiências com Deus. Só que quando chegou um momento da fé dela, as orações dela parece que não eram mais ouvidas. E ela orava, quando ela orava, ela sentia a presença do Espírito Santo. Quando ela falava, ela tinha aquela empolgação para pregar, aquela coisa toda, né? E parece que Deus estava sempre presente. Com o passar do tempo, ela parecia ter esfriado na fé. E num dia onde parecia que a sua fé tinha esfriado, ela se ajoelhou e orou a Deus e disse: Senhor, por que o Senhor foi embora? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu não lhe sinto mais? Por que eu não faço? E ela começou a chorar diante de Deus, e do jeito que ela estava orando, ela dormiu de joelhos. E durante a noite ela teve um sonho, e nesse sonho ela viu 3 mulheres orando, e ela viu Cristo entrando na sala. A primeira pessoa, Cristo foi, abraçou, passou a mão nos cabelos e deu um beijo na cabeça dela. E a segunda pessoa, Cristo botou a mão sobre o ombro, simplesmente botou a mão sobre o ombro. E a terceira pessoa, Cristo só foi, olhou para a terceira pessoa e deu um sorriso e saiu. E quando ela começou a ver aquelas diferenças, ela foi na última pessoa e foi ver quem era essa pessoa. E quando ela foi olhar, era ela. E ela ficou de novo muito triste. E Cristo indo embora, ela perguntou assim: Senhor, por que tu me tratas assim? Por que o Senhor está me tratando assim? O Senhor abraçou a primeira, a segunda o Senhor botou nas mãos nos ombros de apoio, e a mim, o Senhor deu apenas um sorriso. Aí Cristo parou, olhou para ela, deu um sorriso e falou assim: aquela primeira pessoa, ela está iniciando na fé, ela precisa de todo o conforto possível, porque as dificuldades no começo, elas devem ser sobrepostas de cuidado e carinho do Espírito Santo, e ela precisa mais da minha presença. A segunda já está na metade do caminho, parece que ela começou a entender o Evangelho, então não faz sentido eu estar sempre presente com ela para que ela sinta o tempo todo, porque ela já começou a entender o Evangelho. Agora a terceira, que é você já sabe quem sou eu, você não precisa ter experiências espetaculares, você já tem o meu Evangelho, você já tem a minha verdade, você já tem a minha confiança. Por isso que eu te dei só um sorriso de aprovação, isso é o suficiente para você executar o Evangelho que eu entreguei nas suas mãos. As experiências, elas são muito positivas para a criança na fé, só que nós crescemos, nós precisamos de algo mais, nós precisamos viver um Evangelho de transformação. Nós sabemos aonde a verdade está, nós sabemos aonde procurar a verdade, então nós não precisamos ter a experiência como primazia nas nossas vidas, nós precisamos de Cristo ser a primazia em nossas vidas. Que aqueles que vão sentir a presença do Espírito Santo vai ser os outros através das nossas vidas.
Então o Deus que nós vamos apresentar vai abraçar como aquela primeira pessoa. Então o nosso conforto agora deve ser ver o outro ser abraçado pelo Espírito Santo, porque nós já temos experiências o suficiente com Ele para saber quem Ele é. Então o Evangelho de Marcos, ele começa uma narrativa muito interessante. Ele começa a contar uma história de 3 mulheres, que essas 3 mulheres, segredo aqui, foram as únicas que não abandonaram Cristo na cruz. As 3 mulheres, elas não abandonaram Cristo. Todos os discípulos, no primeiro sinal, todos eles correram. Alguns acompanharam de longe, para não se comprometer, vai que eu fico perto e sobra para mim também. Mas essas mulheres estavam ali. Mas essas mulheres, elas não assistiam Cristo, no sentido de, elas não só davam subsídios para o ministério de Cristo, mas elas acompanhavam Cristo de perto. Essas mulheres, por exemplo, Maria Madalena, diz os evangelhos que ela abençoava Jesus Cristo com suas posses. Maria, não tem o que dizer, é a mãe do próprio Salvador, que é a mãe de Tiago aqui. E tem a Salomé, que é uma figura bem interessante, que talvez vocês ainda não perceberam quem é ela, mas a gente vai comentar. Ela é mãe de 2 discípulos muito interessantes, que vocês vão lembrar, de Tiago e Simão, mas é uma outra conversa, daqui a pouco nós vamos chegar nisso. E ela também acompanhava Jesus Cristo e tinha uma expectativa sobre eles. Só que essas mulheres foram fiéis na vida de Cristo, mas elas também foram fiéis quando Cristo havia sido sepultado. Então nós começamos agora a narrativa, uma nova história do Evangelho, porque o Evangelho começa agora, porque a ressurreição de Cristo é a base pelo qual a nossa fé está fundamentada. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele falou: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, falsa é a nossa esperança. Se nós não cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, e não faz sentido para nós seguirmos a Cristo. Ou seja, todos nós estamos mortos em pecados e delito, nada mais faz sentido. Irmãos, eu confesso uma coisa, que quando eu me converti, para mim não fazia diferença se Cristo havia ressuscitado ou não. Estranho isso, mas eu tinha esse pensamento. Mas por quê? Porque eu era criança, Eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas o Senhor me ensinou, e a gente cresce e larga essas coisas de menino. Então há períodos da fé que a gente vai crescendo e progredindo. Agora, voltando nesse último texto aqui, ele é um testemunho de que Cristo ressuscitou. E esse texto exclusivamente que eu disse para os irmãos, esse texto aqui de Marcos, esse texto de Marcos 16, eles encerram, literalmente, os documentos mais antigos encerram no versículo 8 até a palavra temor e assombro. Tá bom? Nos manuscritos mais antigos, nós vamos encontrar o Evangelho de Marcos, que é chamado de o Evangelho reduzido. Por quê? Porque ele encerra aqui. E esses documentos aqui não se encontram inicialmente em 2 códices, Um é o sinaítico, Código Sinaítico, e acho que é o Códice Vaticanus. O que é isso, gente? Olha só. Quando se começou a achar os livros da Bíblia, os livros mais antigos das Bíblias, as cópias mais próximas dos textos que os próprios apóstolos escreveram, então eles acharam documentos muito próximos aí do ano 200. E esse documento do ano 200 aproximadamente, as cópias que tinha do Evangelho de Marcos não tinha essa outra parte, que são os outros 9 versículos que virão a seguir.
Aí, alguns críticos no sentido, tá, irmãos? Não crítico, a pessoa que critica, não. Os críticos da história bíblica, que são aqueles que ajudam a organizar os livros e a verificar a veracidade do livro, eles se opõem a esse restante dos outros livros que foram acrescentados posteriormente. Aí vocês devem estar imaginando, então quer dizer que alguém foi lá e acrescentou alguma coisa? Não é isso também, calma aí. Isso significa que os principais manuscritos não têm esse acréscimo, tá? Não tinha esse acréscimo. Mas mesmo assim, se você fizer uma leitura dos restantes dos versos, vocês vão perceber que esses restantes não estão em dissonância com a descrição dos evangelhos anteriores. Ou seja, tanto o evangelho segundo a perspectiva de Mateus, Marcos e João, vocês vão encontrar esses elementos desses restantes dos versículos nesses outros. Então, alguns críticos, o que eles falam? Eles falam que o copista, quando começou a copiar, quando ele chegou no fim, como assim? Estavam possuídas de temor e assombro e acabou? Não, está faltando alguma coisa aqui. Aí eles pensam assim, que possivelmente eles falaram, não, mas está faltando aqui contar a história, está faltando aqui o pessoal lá que encontrou em Emaús, está faltando falar dos milagres, está faltando falar do batismo, está faltando falar algumas coisas aqui. Espera aí, os outros evangelhos tem e aqui não tem? Então eles acreditam que foi isso. E outra coisa que eles julgam é a seguinte, que o estilo literário dos versos aqui para frente vai se encontrar 17 palavras que nunca foram usadas por Lucas, por Marcos. Então ele supõe que o redator final desse texto não fosse o mesmo, pelo motivo de que parece que essas palavras não se encaixam com tudo que ele já tinha dito antes. Então isso é uma possibilidade, tá? Só que entretanto, porém, todavia, nós temos os 5 pais da igreja. Estou falando Irineu de León, nós estamos falando de Irineu de León, Taciano ou Tatiano, e outros pais apostólicos, que são 5 principais, que eles são do ano 150, mais ou menos, ali do ano 200, Irineu de León. Eles já fazem citação do livro de Marcos, já estendido, com esses restantes dos versículos. Então, os pais da igreja consideravam que esses textos faziam parte dos textos autógrafos. O texto autógrafo é o texto original. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitos alegam que esse final estendido, ele não é bom. Por quê? Porque se vocês lerem no final, vai estar escrito ali: ao beberem qualquer veneno, vocês não vão morrer. Se vocês foram picados por serpente, vocês não vão morrer também. E ele fala também uma coisa sobre batismo: aquele que for batizado será salvo, e o que não for será condenado. Então são afirmações que destoam um pouco de tudo que já foi dito. Sabe, o assunto muda muito rápido. Então eles pensam assim, por causa disso, irmãos, dessa doutrina da serpente, por exemplo, existia no primeiro século os cristãos encantadores de serpentes. Então eu sou cristão, sou batizado, e eles iam lá e ficavam fazendo aquelas brincadeiras com as serpentes, ao ponto das serpentes picarem e eles não morrerem. Então você vai ver isso, as pessoas fazendo esse tipo de coisa. E outra, atrelando o batismo a uma salvação irrestrita. Batizou, está salvo. Ou não batizou, não está salvo. E você vai ver isso muito claramente em algumas doutrinas católicas posteriores, né? Católica romana posterior, que é muito complicado. Mas aquém de todas essas coisas, para bem da verdade, eu digo vocês, que cada uma dessas coisas é facilmente vista em todos os outros textos. Apóstolo Paulo foi picado de cobra e não morreu. Então faz sentido, não é verdade? Faz sentido.
quando você entende que aquele que for batizado será salvo e o que não for já está condenado, parece que é um raciocínio simples. Se você está numa igreja e não tem compromisso com ela, eu sou crente, mas eu não batizo. Por quê? Você inventa algum motivo. Então você não é crente, você não faz parte do corpo da igreja. Então parece também fazer sentido. Então essas afirmações, principalmente aquela de várias palavras que foram ali que parece não se encaixar, mas se você ler também esses versículos para trás, muitas aqui também não são facilmente encontradas em outros locais. Então nós temos aqui uma ambivalência. Mas eu creio, tá, irmãos, que mesmo a parte estendida do texto faz parte do texto, apesar que muitos neopentecostais eles usam essas partes finais de Marcos para falarem algumas coisas que realmente nos dá muita dor de cabeça, tá? Mas qual é o foco aqui? Esse foco principal é o testemunho do Evangelho. Que o Evangelho se inicia aonde? Na ressurreição de Cristo. E olha só que interessante, quem Cristo escolheu para ser a principal testemunha da sua ressurreição. Primeiramente, ele pega 3 mulheres. Irmãos, na sociedade dessa época, mulher e uma cabra não fazia diferença nenhuma. Para vocês terem uma ideia, no meio da própria cultura judaica, o testemunho da mulher era igual a nada. O que uma mulher testemunhava não fazia sentido. Ela poderia ter visto um crime, ela poderia ter visto alguma coisa, ela poderia ir diante da justiça e dizer: eu vi isso. Você viu? Entendi. E o outro falar: não é. Acabou, já tinha perdido. Então, por que esse testemunho é válido? Ele é válido justamente por causa disso, porque o Evangelho não quer provar absolutamente nada, ele só está mostrando uma coisa que aconteceu, é um fato. Se foi mulheres que contaram ou não, isso não faz diferença nenhuma, porque fato é: Cristo ressuscitou e a esperança está viva. E começa assim. Vocês percebem que só no Evangelho de Marcos é citado o nome das 3 mulheres? Se vocês buscarem no final dos outros textos, ou vai falar que é uma, ou vai falar que é outra, às vezes vai ser só Maria. Mas por que aqui? Porque ele quer mostrar aqui que o testemunho dessas 3 mulheres é significativo. Você sabe por que o testemunho dessas 3 mulheres é significativo? Eu vou explicar para vocês. Na lei judaica, uma lei, ela é lei a partir do momento que ela tem 3 testemunhas. 3 testemunhas, tá bom? 3 testemunhas é o seguinte: se 3 testemunhas disse que foi, é porque foi. Então lembramos que a palavra testemunho é martírio, tá? É martirioi em grego, significa literalmente que é aquele que está disposto a morrer para falar a verdade. Então essas 3 mulheres, elas são testemunhas de Cristo. Elas estão dispostas que as suas reputações sejam jogadas no chão por falar que pessoa que morreu reviveu. Irmão, vocês queriam ser testemunho de falar que alguém que estava morto e reviveu, sabendo que essa pessoa não reviveu? Você ia ter coragem? Uma que você ia ser chamado de doido, né? Primeiramente você ia ser chamado de doido. Como assim? O cara morreu, está vivo? Sim, eu vi morrer, nós enterramos e o caboclo está vivo. A primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Mandar internar você. Você deve ter algum problema ou deve ter visto alguma coisa. Só que não bastasse o testemunho ser feito por 3 mulheres, ele deu o nome das 3 mulheres. E sabe por quê? Que o evangelista fez questão de dar o nome das 3 mulheres? Para contar a história dessas mulheres. Nenhuma Maria aqui, ela está escondida. As 3 Marias aqui estão muito claras aqui. Vamos lá. Primeira
a primeira mulher que é apresentada aqui, irmãos? Qual que é a primeira mulher? Maria Madalena. Ó, o anúncio da ressurreição sendo feito por pessoas improváveis. O evangelho, ele é sempre narrado, ele é sempre contado por pessoas improváveis. Vocês repararam que o evangelho só é feito por pessoas improváveis? Todos nós aqui somos um improvável. Às vezes é uma história que deu errado na nossa vida e que de alguma forma era improvável que estivéssemos aqui, e cá estamos, dando testemunha desse que foi ressurreto. E Maria Madalena não é diferente. Então, como eu disse para vocês, irmãos, por que eu disse que na boca de 3 testemunhas qualquer coisa dita é verdade? Porque isso está em Deuteronômio 17,6, está escrito assim, ó: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, e por boca de uma só testemunha não morrerá. Passando isso para a mente do evangelista, ele falou: não, eu já vou colocar bem claro quais são as mulheres. São 3, e elas vão testemunhar. Então olha só, irmãos, qual que é a grande questão? A primeira pessoa a testemunhar o evangelho é quem? Maria Madalena. Essa mulher, meus amados, essa mulher, pensa numa mulher que foi difamada biblicamente. Até hoje essa mulher é chamada de prostituta. A pergunta que eu faço para todos aqui: aonde está escrito isso? Aonde está escrito que Maria Madalena não é prostituta? E as pessoas conseguem dividir Maria Madalena de Maria de Betânia. Parece que Maria de Betânia é ok, mas Maria de Madalena não é ok. Mas nós estamos falando da mesma pessoa. Maria de Betânia é Maria Madalena. Olha só, irmãos, a mais antiga citação de Maria Madalena como prostituta vem de um sermão, irmãos, do Papa Gregório o Grande, que foi pregado em 591. Desde 591 estão falando mal de Maria. Desde 591, esse Papa Gregório, um dos primeiros pais da Igreja Católica Romana, começou a falar mal de Maria Madalena, e mal da Maria Madalena estão falando até hoje, tá? O que ele fez? Ele fez uma ligação entre Lucas 7 e 8, supondo que Maria Madalena, que está em Lucas 8:2, era a mulher que ungiu o pé de Jesus, e de fato era, mas eu vou explicar. Em Lucas 7, do 36 a 50, mas, a bem da verdade, comentaristas bíblicos questionam se é ou não a mesma mulher. Eu particularmente concordo que seja. Mas esta sim, explicitamente realizada por Maria Madalena, ou seja, quem ungiu Jesus foi Maria Madalena, tá? Mas ainda que se trate da mesma mulher, não se pode saber com certeza qual era esse pecado que foi mencionado no texto de Lucas. Foi Lucas que comentou. Nada ali afirma que essa mulher era uma prostituta. A expressão mulher pecadora, embora pudesse sugerir algum tipo de pecado como esse, mas não se limitava a isso, tá bom? Essa mulher era uma mulher sem filhos, ou seja, se uma mulher fosse, irmãos, doente, sem filhos e não casada, ela já era tratada como mulher imunda. Só que eu vou recuperar a nossa fala dessa manhã. A palavra imunda não quer dizer pecadora, porque a palavra imunda é aquele que não está apto a estar dentro do átrio do Senhor. Uma mulher naquela época que estava com a sua regra menstrual, ela não poderia entrar no pátio do templo. Por quê? Porque ela estava impura. Não porque ela cometeu algum tipo de pecado.
ela só não estava disposta, de acordo com os mandamentos de Deus, de estar no culto, mas ela não era pecadora por causa disso, ela só estava imunda. Então imundo e pecador não é a mesma coisa. Então o que acontece? Ou seja, até uma mulher, se fosse abandonada, ela era considerada pecadora ou impura. Então essa mulher, ela poderia ter simplesmente sido abandonada do marido, e isso já fazia dessa mulher uma pecadora. Interessante que os dois nomes que nós ouvimos aqui, que é Maria Madalena e possivelmente Maria de Betânia, porque ela era irmã de Lázaro, aquele que foi ressuscitado, tá? Ela é a mesma Maria de Betânia. Inclusive Betânia era um lugar que Jesus Cristo usava com bastante frequência, que era dali que ele fazia suas missões em toda aquela região ali de Cafarnaum, do Mar da Galileia. Então ele ficava sempre ali, e essa mulher era que ajudava ali, e ela ajudava com suas posses. Gente, isso é muito interessante. Por quê? Sabe por que o nome era de Maria Madalena? Porque possivelmente ela era de uma cidade chamada Magdala. Mas ao mesmo tempo que ela é chamada da cidade de Magdala, ela também não tinha o nome de nenhum marido. Isso significa que ela era solteira ou abandonada, que justifica o nome pecadora. Tá bom? E então por que às vezes é Maria de Betânia ou Maria de Magdala? Isso não faz sentido, pastor. Isso é uma contradição. Então me explica, por que Jesus é de Belém e chamam ele de Nazareno? Jesus nasceu foi em Belém, e por que todo mundo chama ele de Jesus o Nazareno? Que ele veio de Nazaré. Então, por quê? Porque ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Possivelmente Maria Madalena, ela nasceu em Magdala, mas estava morando em Betânia, e ela não tinha um nome para chamar de seu, então chamaram ela pelo nome da cidade. Então vocês percebem que muito provavelmente é isso, tá? E considerando que trate de Maria Madalena, a anotação de que Jesus expulsou dela 7 demônios pode ser uma pista de sua condição de pecadora, que estava mais associada a uma questão espiritual do que qualquer outra coisa. Mas o modo que o drama é mencionado em Lucas, do 40 a 43, leva a pensar que o próprio Simão, que aparentemente pode ser um irmão dela, Simão lá, o fariseu, tá? Aquele fariseu que convidou Jesus Cristo para jantar lá, tá bom? Ele pode ter induzido ela a algum tipo de pecado, entendeu? Ou ela pode ter sofrido algum tipo de abuso. Partindo daí, só por esse fato, ela já era considerada uma pecadora. Então, aos olhos do conservadorismo da época, mesmo que ela não tenha se tornado uma prostituta, alguém poderia ter falado que ela era, por causa da sua condição. Então vocês percebem, meus amados, que tudo isso nós temos que entender que é uma construção que fizeram de Maria. Mas engraçado que essa mulher, ela não estava nem preocupada com isso. Ela queria estar presente diante de Cristo, e ela era testemunha viva do Evangelho. Quantos de nós não passamos por uma situação parecida com a de Maria Madalena? As pessoas nos julgam sem nos conhecer, elas olham histórias da nossa vida passada e querem julgar hoje, não levando em consideração que Cristo já transformou as nossas vidas, mas elas nos tratam como se nós ainda fôssemos aqueles, não aquele que somos hoje diante de Cristo. Então aqueles que testemunham do Evangelho estejam prontos para saberem que quando as pessoas não conseguirem te diminuírem por quem você é, elas vão usar o passado que você tem contra você. Elas vão sempre olhar para o passado, porque se olhar para o presente, elas não vão reconhecer essa pessoa do passado, porque você é uma outra pessoa, você é nascida em Cristo.
Mas por você ser outra pessoa, nascida em Cristo, totalmente diferente do que você era antes, eles não conseguem suportar isso. E pode ser, e é bem provável que farão, vão tratar você e vão contar a sua história, aquela outra, só para poder te diminuir. Mas lembre-se, Cristo ressuscitou, Ele morreu justamente para isso, para mudar a história dessas testemunhas, que era uma testemunha totalmente improvável, mas Deus transformou a vida de cada uma delas, e elas são totalmente diferentes das outras. Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Messias. Meus amados, quem é Maria? Quem é Maria? Maria, ela nada mais é do que a mãe do nosso Salvador. Na teologia do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, a gente chamava ela de Theotokos, significa mãe de Deus. Mas ela era mãe de Deus não do Cristo ressurreto, ela era mãe do Cristo que era carnal, ou seja, foi do ventre dela que Cristo surgiu, milagrosamente. Mas irmãos, um milagre na sua vida, ele não vai sair impune. Bota isso na mente de vocês. Nenhum milagre que Deus fizer na vida de vocês, esse milagre vai ser impune. Você vai pagar por causa desse milagre. Maria é uma mocinha de 15 anos, aproximadamente 14, 15 anos. Ela engravida misteriosamente de um senhor já de idade, José. Nossa, mas como que o senhor sabe de tudo isso, pastor? Parece que a Bíblia não demonstra isso. Como que o senhor sabe de tudo isso? Nós sabemos disso, irmãos, porque já era costume da época em que os homens mais velhos casavam com moças mais novas. Isso já era costume. E por José, ele não trazer consigo uma história ou um sobrenome, isso significa, por algum motivo, que agora Maria está associado a ele. E esse homem morreu muito jovem, porque já no ministério de Cristo, Maria era só conhecida como a mãe de Jesus Cristo. Então ele possivelmente morreu cedo. Então a gente supõe que ele já era um pouco mais velho. Por quê? Porque assim que Jesus alcançou maioridade, já ali próximo dos 12 anos, não se ouve mais falar de José. José some na história. 12 anos depois ninguém vê mais nada de José, né? Assim como a infância de Cristo é um mistério, também a vida de José também é um mistério. Mas esse homem, irmãos, o que aconteceu com ele? Quando esse milagre aconteceu e ela foi lá e contou para o marido, o que aconteceu, irmãos? Ele pensou secretamente em abandoná-la. Ele falou: mas peraí, calma aí, eu desposei ela, eu não casei com ela ainda. O período de casamento, irmãos, era de 1 ano. Ele ia lá e casava a jovem, desposava a jovem, e essa jovem passava um período de 1 ano mais ou menos, até que eles viveriam juntos, e eles teriam de fato a sua relação conjugal. Mas enquanto isso era um período de noivado, tipo noivado, é casado, mas era um tipo de noivado. Ele já lavava as roupas, ela já lavava as roupas dele, já cuidava das coisas dele, mas eles não viviam no mesmo lugar. E de repente, essa jovem me aparece buchuda, né, como dizia minha avó, grávida. Ele falou: não. Só que de alguma forma ele amava essa Maria. Ele falou: não, eu vou sair secretamente, eu vou embora, porque se alguém acusar essa jovem de estar grávida, vão achar que é eu, e que eu abandonei ela depois que eu engravidei. Então ele quis tomar para si a culpa e ir embora, mas ele sabia que o filho não era dele, até que o próprio Espírito Santo teve que parar ele. Falou assim: ó, não faz isso, não vai embora não, porque o que está na barriga da sua esposa é santo. Vocês me desculpem, tá, irmãos? Esse José era crente demais, que eu não caía nessa conversa não. Desculpa, eu não tenho essa fé toda de José não. Então
você imagina, nenhum milagre sai impune. Nenhum milagre sai impune. Vocês estão achando que o maior testemunho que você tenha é esse testemunho que vai fazer você sofrer? É assim que é a vida do Evangelho. Eu recebi um milagre de Deus. Então toda vez, ou você vai esperar por um milagre, ou as pessoas vão esperar que o milagre aconteça, e essas pessoas vão te odiar por causa do milagre que Deus não fez na sua vida. Às vezes você era um cachaceiro, um pingaiada, andava na rua caído de bêbado, o cachorro lambia sua boca, mas o milagre aconteceu, você se converteu, agora você é um homem que dá testemunho, você é um bom marido, você agora é um auxiliador, você é um homem que está ali, você abençoa os seus filhos e protege seu filho. Você sabe o que os outros vão dizer de você? Olha lá o mitidão, está se achando agora, ele se acha melhor do que todo mundo agora. Antes era um bêbado caído aí pela rua, agora está se achando o rei da cocada preta. Eles vão usar o milagre que Deus fez contra você. Ah, esse alemão, que nada, ele era assim, ele era assado, olha agora, hoje está querendo pagar de crente. As pessoas, irmãos, nenhum milagre sai assim, sem consequência. Você vai ser punido por esse milagre. Irmãos, e esse pensamento era tão difundido, que as pessoas, acredite se quiser, é que a gente não presta atenção. Mas eu vou contar uma história para vocês. Tem gente que cisma, tá? Que Jesus é filho único, que Maria se manteve eternamente virgem. Irmãos, a gente sabe que não. Por quê? Porque o Evangelho fala de outra forma. Tá bom? Olha só, Jesus pregando em um determinado local, que está no Evangelho aqui também de Marcos, tá? Se eu não me engano, aqui no verso 3 está escrito assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Isso está em Marcos, tá? Capítulo 6 aí, lá a partir do verso, não sei se é verso 39, mas o que eu estou querendo dizer? Alguns afirmam até hoje que Maria continuou perpetuamente virgem. Meu amado, me desculpa, vai ter que fazer um malabarismo muito grande para ignorar o que está sendo escrito aqui. Vocês me desculpam, não tem como, tá bom? Você só tem que aceitar que o texto está aí e que está escrito ali. Ah, mas a palavra aqui, filho, ruiós, também pode ser traduzido como primo, e aquela conversa toda e tal. Não, não é. A palavra ruiós significa literalmente filho genético, não tem nada a ver com parentesco. Então, irmãos, de fato, Maria, ela foi virgem até o nascimento de Cristo. Depois disso, ela teve a sua vida santa, imaculada, junto com José. Porque, irmãos, isso não é um problema. Mesmo que Jesus tivesse sido, sei lá, de repente, não sei, mas a grande questão é que isso não é um problema para Maria. Maria continuou santa, assim como todos os outros irmãos são santos. O caráter de Maria começou a ser mexido a partir do momento que Cristo nasceu na vida dela. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que era tão grande, tão profunda. Se vocês lerem comigo aí em João 8, do 39 a 41, vocês vão ver o que os fariseus, para ofender Cristo, disse de Maria. Olha só, verso 39, João 8, verso 39 a 41. E responderam e disse-lhes: nosso pai é Abraão. Jesus está ali discutindo com ele, dizendo assim: que vocês não são filhos de Abraão, que se vocês conhecessem Abraão de verdade, vocês saberiam quem eu sou. Jesus Cristo falando para eles, porque eu conheço Abraão, vocês não seguem Abraão, e Abraão testifica de mim. Então Jesus ali conversando a respeito disso. E disse-lhe Jesus: se fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão, mas agora vocês procuram me matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido, e Abraão não fez isso. Vós sabeis as obras dos vossos pais. Disseram-lhe, pois, nós
não somos nascidos de fornicação, temos um Pai que é Deus. Vocês entenderam aí? Em algumas versões está escrito assim: você fala que é filho de Abraão somos nós. Você, Jesus, você não sabe nem quem é o Pai. Foi isso que ele disse aqui. Lê sua Bíblia direitinho. Os judeus julgaram na cara de Jesus Cristo: nós sabemos de quem nós somos filhos, nós somos filhos de Abraão. Você é fruto de fornicação, a gente nem sabe quem é seu pai. Olha o que eles estão falando de Maria. Então, irmãos, mais uma vez, quando Cristo nascer em nossa vida, usando aqui uma alegoria de Maria, fazendo uma aplicação teológica, quando Cristo nascer em nossas vidas, e nós começarmos a fazer a obra de Cristo, alguns religiosos e outras pessoas que não querem nos ver crescer espiritualmente, eles vão falar, eles vão tentar manchar a nossa fé, eles vão falar que o nosso cristianismo não é cristianismo, eles vão tratar a nossa posição de fé como seita, eles vão querer dizer que nosso Pai é outro, que não é Jesus Cristo, eles vão tentar difamar-nos igual eles fizeram com Maria. Eles vão tentar fazer isso. Por quê? Porque eles não vão conseguir apagar a história de que Cristo nasceu em nossas vidas e que nós somos pessoas totalmente diferentes do que nós éramos antes. Tenham isso em mente. Primeiramente, eles vão atacar vocês pela sua história. Depois eles vão atacar vocês pelo nascimento de Cristo em vocês. E agora tem a última atacada que eles vão tentar fazer. Sabe qual que é? Nós temos agora Maria Salomé. Nós temos uma outra Maria aí, chamada Salomé, não é isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Salomé, né? Essas mulheres aí, que ela é mãe de Tiago, e ela é mãe de quem? Mãe de Tiago, né? Não, ela é Salomé, só isso. Porque Maria, ela é mãe de Tiago, que é meio irmão de Cristo. E agora nós temos esse Salomé. Essas três mulheres. Agora nós temos a Salomé. Quem é Salomé, gente? Vocês nunca pararam para pensar que Salomé é essa, Jesus amado? Da onde que essa mulher saiu? Eu nunca nem vi essa mulher na Bíblia. Cadê Salomé? Eu já vi algumas cantigas por aí quem era Salomé, mas tirando as cantigas, eu não sei quem é essa Salomé. Quem é Salomé? Irmãos, olha só, eu vou falar para vocês quem é Salomé. Ela está em Mateus 27, 56. Também no finalzinho está lá: entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Quem são os filhos de Zebedeu? Olha só, meus amados. Calma aí, deixa eu só pegar o resto aqui. Os filhos de Zebedeu, irmãos, eles são, deixa eu voltar aqui, os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, ela é aquela mulher que chegou perto de Cristo com uma proposta, tá? Na verdade, com um pedido, que a gente pode ver claramente em Mateus 20 e 22. Então aproximou-se dela as mães do filho de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhes um pedido, e lhe disse Jesus: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus dois filhos assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondendo disse-lhes: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhes: podemos.
Então, os filhos de Zebedeu, que era quem? Tiago e Simão, irmãos. Qual era o nome dos dois jovens que chegou e um pediu para sentar à direita e outro à esquerda de Cristo no reino deles? Oi? Quem são? São os filhos do trovão, são os filhos de Zebedeu. Então, essa mulher, a Salomé, ela é a mãe deles. E ela se veio com esse pedido inusitado. Falou: Cristo, é o seguinte, já que você vai ter um reino aí, abre uma vaguinha. Gente, no Evangelho de Marcos, o nome é ignorado em 10:35, mas Salomé, ela é citada, tá? E você vai ver aqui que entre os quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e a mãe dos filhos de Zebedeu. E os filhos de Zebedeu são os filhos que essa mulher queria colocar uma vaguinha lá de conselheiro de Jesus Cristo de um lado do outro. Então essa mulher, o testemunho dessa mulher é uma mulher ambiciosa. Essa mulher, quando não conhecia Cristo de verdade, o Cristo da ressurreição, ela buscava Cristo só por um motivo: para que os filhos tivessem uma vaguinha com Jesus. Irmãos, acontece também. Às vezes as pessoas buscam Cristo só para arrumar uma vaguinha para os filhos. Ela quer ser intercessora. Essa Maria aqui, ela queria arrumar uma vaguinha para os filhos, uma vaga boa, né? Já que vai ter um reino, nada mal, né? Já que ela contribuía com o ministério de Cristo com seus bens, nada melhor do que receber alguma coisa em troca. Essa era Salomé. Antes de ter uma experiência verdadeira com Cristo, ela acompanhava Cristo na tentativa de que de alguma forma ela fosse beneficiada de seus filhos também. Irmãos do céu, quanto de nós ainda vivemos desta forma, fazendo uma aplicação para nossas vidas, buscando Jesus por algum benefício próprio? Às vezes não estou buscando nada para mim, mas eu venho buscar para os meus filhos. Ainda serve de mediadora ainda, uma medianeira ali, né? Ela quis intermediar o negócio ali. É tanta vergonha, gente, que em Marcos 10:35 o nome de Maria é ignorado, ou seja, colocaram já direto na culpa dos dois mesmo. Os dois que chegaram ao Senhor. Então, arruma uma vaguinha para nós aí. Mas a verdadeira história é que essa mulher, ela tinha uma influência com Jesus Cristo, porque ela servia Jesus Cristo com seus bens. Por isso ela se achou no direito de ir lá e pedir uma vaguinha. E a igreja de hoje, irmãos, ela é o retrato de Maria Salomé. Por quê? Eu contribuo, eu dou meu dízimo lá, então eu tenho direito de pedir a Deus: Deus, se eu te der tanto, você me dá tanto de volta? Só que agora esta mulher, irmãos, ela cresceu espiritualmente. Essa terceira e última testemunha da ressurreição de Cristo, ela viu algo que mudou a vida dela. E a partir de agora ela não vai ser conhecida mais como uma mulher interesseira, que buscava Cristo para benefício próprio e para benefício dos seus filhos. Agora ela busca Cristo sabendo que Cristo ressuscitou, e que por causa disso os pecados dela foram perdoados e o verdadeiro reino dos céus foi estabelecido. Meus amados, que tristeza! Igrejas hoje, meus amados, que vivem em função de pedir, colocando obrigação, peso na vida do crente. Dá tanto que Deus te dá tanto, faz isso, vamos queimar não sei o que, vamos juntar dinheiro, vamos levar no monte. E essas pessoas têm revelações especiais, elas veem texto no Antigo Testamento e fazem campanhas miraculosas para tirar dinheiro, para atrair pessoas interesseiras. Porque, irmãos, parem para pensar que pessoas que buscam Cristo por causa de dinheiro, elas conseguem buscar o diabo por um valor maior. As pessoas que buscam Cristo por causa de dinheiro, se o diabo oferecer uma quantia maior, já tem um adepto. Então essas pessoas que buscam Cristo por dinheiro, que caem nesse negócio de ofertas, nenhuma delas são inocentes. Nenhuma delas são inocentes. Elas sabem o que estão buscando.
Elas não estão buscando Cristo, elas estão procurando benefício. Vocês percebem isso, irmãos? Não há inocente entre enganando e enganado. A pessoa que está sendo enganada, ela tem consciência de que está sendo enganada, porque se ela buscasse Cristo por quem Cristo é, jamais ela cairia nas garras desses lobos fantasiados de pastores, esses adúlteros dos evangelhos, esses que vendem o evangelho em troca de dízimo, que suavizam o evangelho, o torna palatável, cria um ambiente espetacular, cheio de luzes, cheio de cores, cheio de danças, cheio de músicas, tem tudo menos o evangelho. Essas pessoas não estão enganadas, e elas vão receber o preço adequado daquilo que elas estão buscando. Então essas 3 testemunhas são pessoas que foram transformadas pela ressurreição de Cristo. O que eu estou querendo dizer? Que o Evangelho de Marcos colocou 3 mulheres de reputações duvidosas, mulheres aparentemente que a sociedade as deixavam de lado, às vezes pela má fama dos outros, às vezes porque foi imposta essa má fama, igual Maria Madalena, igual Maria, mãe de Jesus, e às vezes a fama é adequada, igual a Salomé. Mas qual que é a diferença? Todas essas mulheres tiveram uma vida transformada através do Evangelho. E agora o que essas mulheres testemunham é como nós também, que muito tempo atrás nós éramos duvidosos, nós tínhamos um caráter duvidoso, e realmente nós éramos interesseiros, a gente buscava Jesus por algum motivo, ou seja por experiências espirituais, ou seja por infantilidade, ou por falta de conhecimento. Mas quando nós entendemos que Cristo morreu na cruz, não para dar carro, casa ou uma saúde espetacular, mas foi para perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos uma vida digna, para que nós possamos ser chamados filhos dele, para que os nossos pecados fossem realmente lavados, para que nós realmente fôssemos morar no céu junto com Cristo. E agora, meus amados, eu encerro esta noite citando o que o apóstolo Paulo, ele disse em Coríntios 15, do 12 ao 17, ele fala assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o apóstolo Paulo, ele falava: importa que eu pregue o Cristo ressuscitado, porque se certamente morrermos com ele, certamente ressuscitaremos com ele. Esse é o nosso testemunho. Qual é o testemunho? O testemunho dessas 3 mulheres, que Cristo ressuscitou. Então ainda há esperança para nós, há uma esperança de transformação, e que nós não sejamos levados só pela experiência, mas pelo aquele Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pregação do Evangelho é essa: que um justo morreu por todos os injustos, e hoje nós somos justiça de Deus e testemunho para Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Que o nosso testemunho hoje seja que Cristo ressuscitou, e que nós também ressuscitamos com Cristo. E mais que isso, se o Senhor não voltar,
hoje ou amanhã nós também morreremos e ressuscitaremos naquele dia tão esperado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Santo e Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Gratos somos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Gratos somos que hoje somos testemunho do Teu Evangelho, assim como essas mulheres maravilhosas testemunharam a favor, Senhor Jesus, da verdade do Evangelho. Nós também, Senhor, testemunhamos também com sabedoria e conhecimento. Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, alcance todos os ouvidos e produza o resultado adequado. Pai, peço que o Senhor abençoe o seu povo, Senhor, os seus filhos. Dê uma semana cheia de graça, misericórdia, cheia do Deus Espírito Santo, que eles possam ser testemunho viva do Teu Evangelho onde quer que eles estejam. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos amém. Está encerrado o culto solene desta noite.